Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, sou advogado tributarista e hoje eu vou comentar as principais notícias e novidades do mundo tributário. Fique comigo até o final e vamos juntos entender as últimas mudanças e suas implicações para você e sua empresa. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do tema 863 e definiu, com base na aplicação do princípio do não confisco, que as multas qualificadas, ou seja, as multas aplicadas em razão do contribuinte ter sonegado, fraudado ou agido em conluio com quem praticou algum desses atos, não podem ultrapassar 100% do valor do débito tributário. Ou seja, se o auto de infração foi lavrado para a cobrança de um débito tributário no valor de R$1 milhão, essa multa não pode superar esse valor, a não ser que o contribuinte seja reincidente. Nesses casos, é possível que a multa chegue até 150%. A decisão terá os efeitos modulados e valerá a partir da Lei 14.689 de 2023. Isso significa que todos os contribuintes que eventualmente foram autuados com multas superiores a esse valor, seja na esfera federal, municipal ou estadual, podem pedir a restituição desses valores ou a anulação do auto de infração com base nesse julgamento. Os contribuintes que já tinham ações discutindo a questão ou uma impugnação ou outro tipo de defesa administrativa podem ser beneficiados em um período maior, porque ficam ressalvados dessa modulação de efeitos. O Brasil deu um importante passo para adequar sua legislação às regras sugeridas pela OCDE, regras globais contra a erosão da base tributária, e editou a medida provisória 1262 de 2024. Ao mesmo tempo, já editou a regulamentação através da Instrução Normativa RFB 2228 de 2024, e essa legislação basicamente tem como objetivo evitar que grupos multinacionais com receita anual mínima de 750 milhões de euros, isso verificado dentro de um período contido ali na norma, que eventualmente paguem uma alíquota efetiva sobre a renda de tributo e sobre a renda de menor que 15%, venham a ser oneradas com o tributo complementar mínimo doméstico qualificado. Isso na legislação, na sugestão ali da OCDE, que veio através do Pillar 2. Só que na legislação brasileira, o tributo que vai fazer as vezes desse tributo complementar mínimo doméstico qualificado vai ser a contribuição social sobre o lucro líquido. O governo brasileiro escolheu a CSLL para fazer as vezes desse tributo complementar. E acreditamos que isso tem um motivo. Para quem não sabe, se o tributo complementar fosse instituído via aumento da alíquota do imposto de renda, por exemplo, o governo federal teria que repartir as receitas do imposto de renda com o Estado e municípios, porque tem essa previsão. A CSLL já não tem essa necessidade. Então, obviamente que o governo federal se valeu dessa prerrogativa e optou por esse tributo, embora eles não digam que foi por isso, né? Mas muito provavelmente por isso que foi escolhida a CSLL para fazer as vezes desse tributo complementar. Mas o ponto é que o Brasil se adequa às regras da OCDE. E por que essas regras existem, essas sugestões existem? Porque hoje o mundo está muito mais globalizado. Então é muito mais comum você ver empresas multinacionais com a sede em um país e diversos outros estabelecimentos em outros países. Essas empresas têm uma facilidade maior de organizar a sua receita, a circulação da receita intragrupo, de modo a recolher menos tributo de acordo com o ambiente tributário que ele julgue mais favorável. Então isso acaba prejudicando outros países em que eventualmente esse grupo também tenha estabelecimentos. Então essas regras trazem uma série de requisitos para a apuração se de fato está havendo ali uma erosão da base tributária. Se o grupo multinacional, após a aplicação das regras trazidas pela norma, tiver recolhido uma alíquota efetiva abaixo de 15%, então entra essa tributação complementar para poder recompor, de certa forma, essa tributação e evitar que o país seja prejudicado. Então, esse é o objetivo de forma muito resumida. Através das portarias 466 e 467, a Receita Federal lançou 2 programas destinados à prevenção e resolução de conflitos tributários. O Receita Soluciona, que é destinado a confederações centrais sindicais e entidades de classe, e o Receita Consenso, que é destinado aos contribuintes que aderem aos programas de conformidade. O lado bom do Receita Consenso é o prazo, que é menor do que um processo de consulta comum, que é o que o contribuinte dispõe hoje para solucionar eventual dúvida sobre a legislação tributária. Mas ainda ficam muitas questões sobre como vai funcionar na prática esses programas e se eles podem, de alguma forma, prejudicar o contribuinte que levar o seu problema para uma resolução consensual e não obtiver uma posição favorável da Receita Federal. Vamos ver como é que vai ficar isso na prática. O Superior Tribunal de Justiça
publicou o acórdão do tema repetitivo 1240, em que ficou definido que é possível a inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pela sistemática do lucro presumido. Essa decisão é mais uma sobre as teses filhotes da tese do século, do tema 69, que definiu que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que a tese filhote ela é solucionada de forma desfavorável ao contribuinte, e apenas demonstra que o STJ tem feito uma análise caso a caso. Não é porque na ocasião do ICMS ficou definido que de fato ali era inconstitucional que todos os casos vão seguir a mesma lógica. O que a gente tem visto é que quando a gente está falando de um regime especial, digamos assim, como é o caso do ICMS dentro da CPRB, que é uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta e que não é a regra geral, né? O STJ ele tem entendido que nesses casos é possível sim que, por mais que os tributos não sejam uma receita própria do contribuinte, para fins de aplicação, consideração da base de cálculo, se considere uma base cheia com todos os tributos, custos, tudo inserido ali dentro. E no caso do lucro presumido foi entendido justamente isso, que a base de cálculo, que a receita bruta para fins de apuração da alíquota de presunção contempla todos os ingressos financeiros decorrentes da atividade exercida pela pessoa jurídica, pelo que não poderia, então, excluir dessa receita bruta o ISS. E a dica do episódio dessa vez está no meu Instagram, aires.domingues.adv, Aires com Y. Lá você vai ver que tem uma postagem que eu digo por que eu acho que pequenos empresários, pessoas que possuem uma atividade que coloca o seu patrimônio em risco, devem ter até 40 salários mínimos depositados em conta poupança. A gente sabe que a rentabilidade da conta poupança não é muito elevada e isso faz com que pessoas acabem optando por outros tipos de aplicações, mas a conta poupança oferece para você uma segurança que outros tipos de aplicação não oferecem. Então, confere lá no meu Instagram e eu digo tudo direitinho sobre o porquê que eu acho isso. E lá eu trago fundamento e talvez te convença a proteger o seu patrimônio dessa forma. Ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.